Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de nosso Star Wars Alvorada. E hoje aprenderemos sobre bactérias. As bactérias são seres unicelulares e procariontes, ou seja, têm célula sem núcleo. Esses seres microscópicos estão por toda a parte, solo, água, ar e até em nosso corpo e de outros seres vivos também. Dentro ou fora. Nós temos bactérias que vivem em nossa pele e outras que vivem em nosso intestino, por exemplo. Algumas bactérias podem causar doenças e são chamadas de bactérias patogênicas. Mas a maioria das bactérias não causam doenças. As bactérias pertencem ao reino Monera, assim como as cianofícias, ou cianobactérias, mesmo nome. Elas podem ser encontradas sozinhas ou agrupadas em colônias. Elas são os seres mais primitivos do planeta Terra, ou seja, os primeiros seres vivos que surgiram aqui na Terra foram bactérias. Isso há 3,5 bilhões de anos atrás. Isso só é possível saber graças aos fósseis. Vamos relembrar como é o corpo de uma bactéria. Na verdade, o corpo dela é uma célula só. Como elas são unicelulares, o corpo é uma célula, uma única célula. As bactérias possuem uma cápsula envolvendo sua célula, depois uma parede celular e, por fim, uma membrana plasmática. Dentro dela há o citoplasma com o DNA solto e a única organela são os ribossomos, que produzem proteínas para a célula. As bactérias podem ter vários formatos. Os cocos são circulares, como um coco. Os bacilos parecem bastõezinhos. Os vibriões parecem uma vírgula. E os espirilos são espiralados. E você sabe como as bactérias se alimentam? Algumas são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento pela fotossíntese, e outras são heterótrofas, podendo ser parasitas ou decompositoras. Vamos falar um pouco da importância das bactérias. São várias as importâncias, mas vamos falar de 4 importâncias das bactérias. São elas: a fermentação, a fixação do nitrogênio, a decomposição e algumas doenças. A fermentação. A fermentação é um processo que algumas bactérias fazem e que produz energia para elas. Mas o ser humano descobriu uma forma de aproveitar a fermentação a seu favor. Por exemplo, os lactobacilos são bactérias que realizam a fermentação do leite e, com isso, modificam esse leite produzindo iogurte e coalhada. Isso é chamado de fermentação láctica. E durante essa fermentação, os açúcares do leite são quebrados em partes menores, produzindo ácido lático que coagula o leite, formando o iogurte ou a coalhada. Outra importância das bactérias é a fixação do nitrogênio. O que é isso? O nitrogênio é importante para os seres vivos para produzir várias substâncias dentro do corpo. E apesar do nitrogênio estar presente no ar, na forma de gás nitrogênio, N2, os seres vivos não conseguem absorver esse nitrogênio diretamente do ar. Os únicos que conseguem fazer isso são bactérias e cianobactérias. Elas podem viver no solo ou nas raízes das plantas leguminosas, como o feijão, a ervilha, a soja e o grão de bico. Assim, as bactérias que absorvem o nitrogênio do ar e transferem esse nitrogênio para as plantas são chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Outra importância é a decomposição da matéria orgânica. Os fungos também fazem isso. Com a decomposição, os nutrientes presentes nos corpos dos seres vivos retornam para o solo. Isso chama-se ciclo da matéria orgânica ou reciclagem da matéria orgânica. Assim, as bactérias decompositoras devolvem nutrientes para o solo.
E por fim, algumas bactérias podem causar doenças e é importante estudá-las para poder se prevenir dessas doenças e tratar os pacientes. Algumas doenças causadas pelas bactérias patogênicas são pneumonia, tuberculose, o tétano, cólera e o botulismo. A pneumonia ataca os pulmões, causando tosse, febre e dificuldade para respirar. Já a cólera causa forte diarreia e vômito, podendo matar a pessoa por desidratação. Para terminarmos, vamos falar um pouco sobre as cianobactérias, que também estão no reino Monera. Antigamente, as cianobactérias eram chamadas de algas azuis ou cianofícias, pois são semelhantes a algumas algas. Elas têm cor azulada e fazem fotossíntese, mas elas são procariontes, assim como as bactérias, e as algas são eucariontes. Por isso, cianobactérias está no reino Monera. As cianobactérias são extremamente importantes, pois além de liberarem oxigênio para o ar, elas produzem matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos. Elas são produtores nas cadeias e teias alimentares aquáticas. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Mas tem um desafio para você. Pesquise o que é biota intestinal e qual a sua importância para o nosso corpo. Uma dica: o nome mais antigo de biota intestinal era flora intestinal. Boa pesquisa e até a próxima, pessoal!